Queremos então dar nossa boa noite a todos os amigos que nos ouvem nesta noite em que nós damos início às nossas transmissões online via o Facebook da Casa da Esperança, em virtude das medidas preventivas em relação ao coronavírus. Que sempre as energias de paz e de esperança possam estar junto a nós, lembrando que Jesus é o governador do nosso planeta e cuida de todos nós, está supervisionando tudo o que acontece. Tudo tem uma razão de ser e nós precisamos estar sempre atentos a isso, uma vez que somos estudiosos da doutrina espírita e ela nos traz então os esclarecimentos sobre todos os acontecimentos, as suas causas, e que tem sempre com certeza uma razão útil, uma causa que é nobre, promovendo efeitos também do mesmo teor. Nós então hoje nos propomos a falar sobre o tema manter-se em paz e vamos nos ocupar de uma obra do espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, e que tem como título Resguardar-se. Então, esta mensagem de André Luiz, espírito, nos traz algumas reflexões sobre esse tema resguardar e também a paz, que é a nossa proposta de hoje. Então, André Luiz nos diz que nós precisaríamos nos resguardar constantemente dos tentáculos do desânimo com a prece sincera, porque em muitas ocasiões da nossa trajetória aqui na Terra, e esta situação que estamos passando é uma delas também, nós vamos ter o desânimo surgindo de forma sutil por vezes, nos escaninhos da nossa alma, do nosso psiquismo, convidando-nos a desistir, a não seguir em frente, trazendo-nos sentimentos que não são positivos e que nos fazem cair em prostração. Então, este termo resguardar, que quer dizer cuidar, vigiar, deve estar presente nestes momentos em que o desânimo possa nos assolar, através de uma prece sincera, ele sugere. O que quer dizer uma prece sincera? Quer dizer uma prece que venha do nosso íntimo, com sinceridade, para tentar mudar o estado de ânimo. Nós vamos perceber que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem que diz o seguinte, que Deus nega consolações a quem desanima. Isso nos parece um tanto injusto, vindo de Deus, né? De uma condição divina. No entanto, o que o Espírito quer dizer lá no Evangelho é que, uma vez desanimados, nós perdemos a conexão com Deus, com a nossa essência divina. E por isso não conseguimos receber os recursos que a sua bondade infinita nos destina, as oportunidades que vão surgir para nos trazer soluções diante daquele conflito, daquela situação que nos gera desânimo, porque estamos numa vibração muito inferior e não conseguimos essa conexão. Então, por isso não recebemos as consolações divinas. Não é uma negativa divina, mas na verdade é um distanciamento nosso em relação a Deus. Então, a prece sincera vai nos aproximar das fontes divinas que vão gerar em nós mecanismos de bom ânimo, de esperança que precisamos para seguir mais além.
Resguardar-nos, ele diz, das arremetidas da sombra com a vigilância efetiva. Arremetidas da sombra seriam aquelas situações em que nos convidam a atitudes que vão nos trazer prejuízos, a sentimentos e pensamentos que possam surgir também de nosso íntimo, insuflados por espíritos que ainda estão numa condição inferior também e que vão nos deixar tristes, desanimados e invigilantes, levando-nos a cometer atos que depois vamos deplorar por causa das consequências. Então nós precisamos, de alguma forma, não vamos conseguir fazer isso 24 horas por dia, porque nós temos os nossos desequilíbrios que são naturais na nossa condição humana, mas dentro do possível manter uma vigilância diante de convites que nos cheguem, de pensamentos, também situações externas que possam acontecer, que comumente são denominadas tentações, né? E que, se estivermos invigilantes, podemos ceder a elas, vindo depois sermos tomados pelo arrependimento. Então, uma vigilância efetiva é uma vigilância contínua, que nós podemos exercitar, sim, para alcançá-la, fugindo assim das arremetidas da sombra. Resguardar-se dos ataques do medo com a luz da meditação. Ataques do medo. Nós estamos atravessando agora, nesse momento em especial, situações de profundo medo e temor, em função deste vírus que ainda não é conhecido, que não sabemos direito como controlar, como exatamente nos prevenir. Então há uma psicosfera de medo perpassando por toda a humanidade. E isso pode gerar também muitos problemas, pode levar as pessoas a terem algumas atitudes precipitadas, inclusive, em relação a isso. Então, a luz da meditação vai nos ajudar a manter uma calma possível nestas circunstâncias, para que possamos tomar atitudes que sejam as mais coerentes, para mantermos a longo prazo uma conduta pacificadora, de equilíbrio. É uma necessidade, principalmente agora, para que nós possamos, inclusive, auxiliar as equipes espirituais que estão atuando em nome de Jesus para minimizar os efeitos deste vírus. Então, a nossa condição de vibração positiva, na luz da meditação, da prece, vai contribuir com certeza para que haja mais harmonia e se chegue mais rapidamente a um controle, a algumas descobertas, né, de medicação ou de vacina. É a nossa contribuição. Resguardar-se também, diz André Luiz, dos miasmas do tédio com o serviço incessante. Miasmas do tédio são energias que vão nos deixando também numa condição de preguiça, de insatisfação, de desalento, e que nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos uma tendência muito comodista. Nós não somos ainda aquele indivíduo, né? Aquela pessoa que é operosa, que serve, que gosta de servir. Nós temos uma tendência natural ao comodismo, a querermos receber as coisas prontas, reclamamos muito. Então, o tédio pode surgir como um alerta para que evitemos situações gravíssimas que podem ocorrer, inclusive
uma tentativa de suicídio quando as energias, né, que vamos sentindo e acalentando nos colocam numa condição psíquica e emocional muito desalentada. Então, o serviço incessante que o André Luiz fala aqui, não é que nós vamos ficar o tempo todo trabalhando. A gente tem essa noção de que precisa, que quando se fala em trabalho, é trabalho profissional, é um trabalho de cunho material, físico. Não. O serviço incessante, conforme nós vamos entender em O Livro dos Espíritos, quando fala da lei do trabalho, é toda ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho. Então, a leitura de um livro é uma ocupação útil. Obviamente, para não entrarmos nos miasmas do tédio, nós vamos buscar uma literatura que possa nos trazer bem-estar, elevar o nosso pensamento, a nossa condição emocional, nos trazer ensinamentos necessários. Então, toda ocupação útil é um trabalho. Agora, ficarmos assim com horas vazias, com cogitações vazias, nós podemos entrar numa condição invigilante que pode nos trazer problemas. É isso que o André Luiz quer dizer com a sua sugestão. Resguardar-se também, diz ele, das nuvens da ignorância com a bênção do estudo. A bênção do estudo, aqui ele está se referindo especificamente ao estudo das leis divinas, a um estudo daquilo que tem um teor superior, que vai inclusive nos trazer uma sustentação, uma estrutura moral, através de uma fé raciocinada que esse estudo proporciona, para passarmos por situações como esta que a humanidade agora atravessa, que nós estamos passando, com mais fé, mais coragem, esperança também, de que tudo vai se modificar, que tudo vai passar, vai deixar um aprendizado, e sempre o objetivo é o progresso, é a renovação da humanidade. Isso está inscrito nas leis divinas, não é castigo, é renovação, é progresso. Precisamos estar atentos sempre àquilo que nos chega como uma lição. Resguardarmos-nos também a fim de manter a paz das labaredas da revolta com a fonte da confiança. É muito comum que hajam atitudes de revolta diante de alguma ocorrência que não se esperava, de situações que nos tiram, como podemos dizer, do nosso caminho natural. E vejamos, nós estamos numa situação assim, em que nós não temos mais, como diz o orador Haroldo Dutra Dias, agenda. Qual é a nossa agenda para amanhã? Nós temos que ficar resguardados, com ocupações que não nos envolvam nos afazeres que tínhamos antes. As aulas foram canceladas, muitas atividades canceladas, portanto, modifica a nossa vida. E isso muitas vezes as pessoas não entendem e gera revolta, perturbação. Quando um contratempo vem, quando não consegue realizar algo que estava ali como um objetivo primordial. E também a doutrina espírita vem nos dizer que quando existem os contratempos, eles têm uma razão de ser. Às vezes, e muitas vezes, é para evitar um mal maior, para nos tirar de uma situação constrangedora, um contratempo. E a gente não enxerga assim, a gente se revolta, acha que as forças inferiores, os espíritos inferiores estão ali nos atrapalhando. Pode até ser, mas sob a supervisão de Deus para nos tirar
de uma situação difícil que por vezes a gente iria passar, se desse tudo certo, entre aspas, como a gente estava esperando. Então, transformar, né, essas labaredas da revolta em confiança, em fé, saber que tudo está sob a supervisão divina. Resguardar-se também das armadilhas do fanatismo com a fé raciocinada. Em tempos de dificuldade é comum também que por vezes as nossas percepções, né, as pessoas busquem certos milagres, certas situações que estão longe de ser uma solução, com predições, com promessas mirabolantes, inclusive às vezes diante de um pagamento poupudo. Então, essas armadilhas do fanatismo que podem nos colocar também em situações difíceis, devemos cuidar, nos resguardar com a fé raciocinada. O raciocínio, esse estudo, né, e o espiritismo é farto nas suas colocações, nas suas explicações sobre a vida e seus fenômenos, porque é uma ciência. Então, se nós estamos embasados na fé raciocinada, nós não vamos declinar a um fanatismo. Nós vamos ter explicações, nós vamos ter bom senso para tirar as conclusões sobre tudo. O André Luiz nos diz também que nós devemos nos resguardar das águas mortas do estacionamento. Novamente ele está falando aqui em acomodação, com o trabalho constante, desinteressado no bem. Agora ele está falando do trabalho voluntário, da caridade, que vai nos proporcionar também energias renovadoras. Num áudio que ouvimos do orador Divaldo Pereira Franco, quando ele estava transmitindo uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra dizia assim, que o bem é o antídoto para qualquer mal. Então, quando nós começamos a perceber que nós não estamos aqui para ser servidos, mas que nós deveríamos nos colocar numa condição de servidores, atendendo às necessidades, sobretudo daqueles que têm maiores carências, renunciando para poder fazer alguns sacrifícios em prol de outras pessoas, e isso nos coloca já numa condição, digamos, mais elevada do que a grande maioria das pessoas que não fazem isso. Elevada não quer dizer superior em termos de orgulho, mas quer dizer numa condição elevada de nível espiritual, de servidor mesmo, né? Então, resguardar-nos destas águas mortas do estacionamento, do comodismo, da preguiça, uma condição de sono consciencial, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, é muito necessário para que nós possamos atingir patamares maiores e melhores de evolução. Então ele vai finalizando essa sua mensagem, André Luiz, dizendo que cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos defensivos do bem na marcha da evolução. Vejam, tudo isso está em nós. As forças ofensivas do mal, nossas fraquezas e imperfeições, e os recursos defensivos do bem, porque depende de nós resistirmos às ofensivas, às tentações, às fraquezas, às inclinações negativas que temos. Depende de nós, do nosso esforço. E buscarmos então essa defesa do bem, que também está dentro de nós, fazendo o esforço e buscando então métodos, recursos que possam nos levar mais além na nossa caminhada evolutiva. A vitória do bem, ele diz,
conquanto seja fatal, ou seja, é uma certeza que nós vamos alcançar o bem em sua plenitude, depende, pois, do livre-arbítrio de cada um. Então, alguns chegam mais rapidamente a uma condição evolutiva superior e outros mais lentamente, dependendo das suas escolhas durante essas trajetórias que se dão em várias encarnações, do nosso livre-arbítrio, né, da forma como nós conduzimos a nossa vida, vai depender sim o nosso futuro, seja ele no bem ou não. Assim sendo, para a sua felicidade, resguarde-se de toda contemporização com os enganos que nascem de você mesmo. O que é contemporização? É ter uma flexibilidade em relação a algo, uma justificativa. Então ele está dizendo assim, ó, para que nós tenhamos felicidade, não vamos ser tão flexíveis e justificar os enganos que nascem de nós mesmos. Nós precisamos ter este olhar muito perscrutador, muito incisivo nas nossas fraquezas, para que a gente possa então ter essa coragem e perceber, bom, isso não é algo positivo, eu preciso mudar. E não ficar justificando. Nós temos muito essa mania de justificar, achando que os outros são culpados porque tivemos determinado comportamento, fizemos determinadas escolhas. Eles podem influenciar, mas a decisão definitiva sempre é nossa. Então a responsabilidade maior vai ser nossa. E quando nós adotarmos uma conduta assim irresponsável, madura, com certeza o nosso caminho vai ser também com situações que se apresentem de forma mais segura, equilibrada, e nós vamos ficar então nesse processo construindo a nossa felicidade. Ele finaliza então assim a sua mensagem, fazendo-nos ver que nós temos necessidade de enfrentar essas nossas fraquezas, é o autoconhecimento que também a doutrina espírita nos convida, para que nós possamos fazer as mudanças necessárias, sem martírio, sem muita cobrança. A proposta não é essa, mas é de sinceridade, é realmente reconhecermos o que em nós precisa ser modificado e colocarmos então mãos à obra nesse sentido. Isso nos fará com certeza mais felizes e mais saudáveis também. E falando em saúde, nós também gostaríamos de trazer aqui uma mensagem ou uma palavra do espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que consta no livro Saúde, que é um livro um tanto antigo, talvez não muito conhecido, e que foi então ditado pelo espírito milanês. O Dr. Bezerra de Menezes, que foi um médico, né, quando esteve aqui encarnado, ele vai, no prefácio desta obra que se chama Saúde, ele vai nos trazer algumas reflexões assim, sabe, bem interessantes. Então, nós gostaríamos de compartilhar com os amigos que estão nos assistindo. Reflexões são muito pertinentes para esse momento que estamos vivenciando. Ele diz assim: eu fui médico quando encarnado na Terra e me preocupei em demasia com a saúde coletiva, desdobrando-me em muitos esforços para ver uma pessoa sorrir ao ter recuperado a saúde. Porém, notei mais tarde que muitos não querem se curar, por não terem interesse em mudar de vida. Tomam uma injeção, agora ele vai dando alguns exemplos, e neutralizam o seu valor de cura pelos fluidos do ciúme
e do egoísmo. Tomam um xarope e isolam seu poder curativo pela incompreensão e a dúvida. Ingeram pílulas e distraem os seus elementos harmoniosos pela vingança e o ódio. Recebem passes e água fluidificada e desintegram o seu energismo com o vírus da calúnia e com o ácido da impaciência. Vejam que interessante o que ele está trazendo aqui. Tomam vacinas. É comum a gente ver a preocupação das pessoas sempre nas filas dos postos de saúde. É natural que assim seja, mas ele está trazendo aqui, né, uma reflexão que muitas vezes nós podemos neutralizar o poder da vacina, de uma injeção, de um medicamento, pelo nosso comportamento nocivo, deficitário, com sentimentos de ódio, de vingança, e que vão gerando em nós mecanismos nocivos, mórbidos sim, e que podem nos trazer enfermidades. Aí não adianta tomar remédio, se nós não mudarmos a nossa conduta, a nossa forma de ser. Ele diz assim também: estamos trabalhando há muito tempo, porque ele continua trabalhando no plano espiritual. Foi médico aqui na Terra, desencarnou e continua trabalhando junto a nós como espírito, coordenando grandes falanges de trabalhadores do bem em várias localidades, ajudando. Com certeza o Dr. Bezerra e suas equipes estão atuando de uma forma muito eficaz agora, nesse processo que estamos vivendo delicado aqui na Terra, auxiliando os médicos terrenos, todas as equipes de trabalhadores que também estão se dedicando para que possamos ter um outro cenário em breve. Então ele diz: estamos trabalhando há muito tempo para que a medicina na Terra mude de conceitos no que se refere à verdadeira cura. Procurar primeiro desentulhar a mente do doente, que se encontra condicionada às ideias negativas, e mostrar à alma, mesmo no leito, os caminhos da saúde. Então vejamos, o Dr. Bezerra, ele está nos dizendo aqui que além da preocupação com o estado do corpo físico, que não deve ser só a preocupação em relação à saúde com a ausência de doenças, mas de como evitá-las. Então é necessário, como ele diz ali, procurar desentulhar a mente do enfermo, das pessoas, dos pensamentos negativos, que são estes que vão gerar as enfermidades. É o espírito que está doente, o corpo reflete este estado doentio. Então, na verdade, o que se faz é tratar o efeito, a causa permanece. É necessário que se busquem esses conhecimentos para que a nossa saúde possa ser integral, para que a gente possa minimizar os efeitos de muitas situações como essa que estamos vivendo agora, diminuam, porque muitas bactérias são criadas pelo psiquismo inferior da humanidade e que se materializam e causam esse furor, esse desespero, essa situação que estamos vivenciando. Então nós precisamos mudar a nossa conduta, a nossa forma de ser, de pensar, de viver, hábitos. Não precisamos passar pela dor para esse aprendizado, mas muitas vezes é por ela que aprendemos e que mudamos. Então, amigos, agradecemos a atenção de todos nessa noite, trazendo aqui as nossas reflexões. Que bom que temos esse mecanismo para podermos nos comunicar, para podermos transmitir as palavras de Jesus, a luz do Espiritismo, para que possamos nos consolar, interagir, estarmos uns com os outros
de forma virtual, mas de forma construtiva. Temos que agradecer porque a ciência, a tecnologia evoluiu nesse sentido, para o nosso bem. E, como dizíamos no início, então as nossas palestras vão ser transmitidas na quarta, tarde, noite e no domingo, desta forma, até que haja alguma mudança nesse contexto que estamos vivenciando. Então nós agradecemos por esses momentos juntos, pelo carinho de todos, e agora vamos convidar os irmãos também a participar conosco de uma oração. Pode ser um passe, todos podem se colocar de uma forma receptiva, colocar um recipiente com água junto a si. Essa água vai receber, como sabemos, as energias benévolas dos amigos espirituais para aquilo que necessitamos, medicamentos, tônicos renovadores, enfim, aquilo que seja da nossa necessidade no momento. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus numa prece sincera, visualizando-o com suas mãos luminosas estendidas junto a nós, sobre nós, e transmitindo-nos as suas bênçãos de amor, de paz, de esperança, de coragem, para ultrapassarmos esse momento difícil, mas necessário, com os aprendizados, com os amadurecimentos, com uma nova luz, o progresso. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos junto a nós. Ilumina também nossos lares, nossos familiares. Possamos aproveitar estes momentos de reclusão para contatos e conversas que possam nos aproximar emocionalmente, nos pacificar, nos tornarmos mais fraternos, aprendermos a amar. Ilumina também nossas águas, possam nos trazer o bem-estar, a saúde que precisamos, a vitalidade, o equilíbrio. As tuas bênçãos são muitas e só temos a agradecer. Auxilia-nos também, Senhor, a mantermos a fé raciocinada, vigilante, levando em consideração o teu ensinamento, que foi sempre de amor. Muito obrigado, Senhor, e que estas energias de paz e de esperança permaneçam com todos. Que assim seja.